pessoal, boa tarde a todos, mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo, parabéns Ronaldo aí por mais um, para a conta. É muito importante esse tipo de evento, eu acho que, além de dessa oportunidade de fazer as palestras, a gente vem aqui para Manaus, troca uma ideia com os clientes, né, estamos à disposição, então acho que é muito bom essa troca aí de ideias, né. Eu sou Carlos Santos Júnior, eu sou engenheiro de aplicação da Sigflux, né, eu sou engenheiro mecânico, sou formado lá no Piauí, lá em Teresina, de onde eu sou, onde eu me formei, e agora eu estou viajando um pouco do Brasil. Além de mim, da Sigflux, aqui estão o Saulo, que é o nosso coordenador da região Norte e Nordeste, Eduardo Meirelles, que é nosso representante, Hugo, que é o dono de Manaus aqui, que conhece todo mundo, então estamos aí à disposição. A Sigflux é uma fabricante brasileira de sistemas de ventilação, de ventilação, renovação, filtragem, né? Eu acredito que a maior parte de vocês trabalham com calor, ou seja, com frio, né? Frio, esquenta de alguma forma. Eu não vou falar de situações necessariamente disso, eu vou falar de sistemas de ventilação. Vocês vão perceber que tem muita coisa que pode ser feita somente com ventilação, sem utilizar fluidos, sem utilizar serpentina, sem utilizar gás, sem utilizar válvulas, nem nada, né? Compressores. Só com um ventiladorzinho e uma filtragem você pode resolver muita coisa, certo? Então, nós somos um fabricante de sistemas de ventilação, desde exaustores de banheiro, né, de pequeno porte, até ventilação de maior porte, ventilação de garagens, gabinetes com filtragem, equipamentos maiores para sistema de cozinha, extração de fumaça. Um pouco da evolução da Sigflux, né, ao longo desses últimos 30 anos, começou em 92, lá em São Paulo, num terracinho aqui lá no bairro Ipiranga, depois em 2008, fomos para Santa Catarina, lá pertinho de Joinville, com esse primeiro galpão, que é esse primeiro galpãozinho aqui que está aqui na imagem, e depois expandiu aqui esses dois galpões, né, aqui em 2015 e aqui atualmente. Então, estamos aí em plena expansão e hoje levando tecnologia brasileira para uma boa parte do mundo. Um pouco da nossa fábrica, né, do nosso showroom lá em Araquari, túneis de vento que são normatizados, produção de dutos e tubos, flexíveis, construção, pintura, balanceamento de rotores, equipamentos automatizados, né, numericamente controlados. Um pouco da nossa evolução ao longo desses anos, né, desde 2008 com ventiladores pequenos, depois pequenos equipamentos de renovação de ar, caixas de filtragem, tubulações, depois desde 2016 com ventiladores maiores, né, e uma série de lançamentos, né. Somos associados a muitas instituições de dentro e fora do país. E, como eu falei, a gente exporta aí hoje para 15 países da América Latina e Estados Unidos a tecnologia brasileira. Bom, chega de blá blá blá, né? Eu vou comentar um pouco sobre sistemas de controle de fumaça e de calor. Leia-se pressurização de escadas, extração de fumaça e um pouco de ventilação de subsolos também. Essa palestra é baseada em soluções de pressurização e extração, baseada na norma de Santa Catarina. Cada estado possui uma norma de bombeiro, que é o que de fato vale, e no Brasil existe a norma da ABNT, que é uma recomendação e que alguns adotam. Então, costuma existir uma certa dificuldade de interpretar uma ou outra, eu vou fazer comparações nesse sentido. Eu vou falar sobre problemas típicos, né, de instalação e de projeto, falar sobre extração de fumaça, como a norma do ano passado, garagens, né? E é importante ressaltar que eu utilizo muitas imagens aqui de campo e todas elas foram utilizadas somente com fim didático, né? A gente não quer denegrir a imagem de ninguém e a gente buscou descaracterizar os locais, né, para garantir a privacidade. Bom, quando um sistema de ar-condicionado, ele busca garantir temperatura, umidade, velocidade do ar, filtragem, mas um sistema de controle de calor e fumaça, ele busca resolver esse vídeo aqui. Bom, vamos fazer a avaliação para entendermos melhor. Não é um sistema de prevenção de incêndio, é um sistema de controle do incêndio. Nesse vídeo eu irei focar na convecção. Então, o princípio de incêndio, na sua fase inicial, por isso que é princípio, eu tenho aí um ambiente rico em oxigênio nesse momento e rico em combustíveis, principalmente os combustíveis sólidos, sofá, carpete, TV, cortina, esses são os sólidos. Queimam em superfície e em profundidade e deixam resíduos, cinzas.
Bom, perceba que o fogo ele vem aumentando. 1 minuto. Do princípio de Consumindo incêndio. aí todo o oxigênio, intensificando aí as chamas. Olha o aumento das chamas, já começa a ter uma parte volumosa aí de gases na parte superior. Perceba a formação de uma pluma mais escura na parte de cima. Começa a ficar um pouco mais escura a fumaça, mais densa. Um minuto e meio. Olha lá a camada mais escura aqui, né? Os gases tendem a subir por ser mais leve que o ar atmosférico. Reparem como fica mais denso ainda. Olha a cortina, o que vai acontecer com a cortina em contato com a fumaça que está conduzindo calor. 2 minutos. Ó, repare. Agora uma fase de queima livre. E nesse momento eu tenho aí um flashover. Percebam que a fumaça simultaneamente ela se inflama. Flashover é o momento em que a temperatura da fumaça está tão alta que ela causa ignição em todos os materiais. Ela chega na temperatura de queima dos materiais. Então, é isso que um sistema de controle de fumaça e de calor busca controlar. É durante esse processo, né? Então, não é como um sistema de hidrante que quer parar o foco. Ele quer controlar o fogo e a fumaça. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa evolução do tempo aí do incêndio. Quando a gente fala de sistemas de controle de calor, de extração de fumaça, pressurização de escadas, a gente está falando de uma disciplina chamada controle de calor e fumaça, e a principal referência no mundo é essa hoje, que é um livro, né? Às vezes tem algum projetista, alguém que se interessa. Existem 2 formas de controlar o calor e a fumaça. A primeira é por pressão negativa, onde você faz exaustão. Então imaginemos uma escada, como uma escada aqui de emergência do hotel, e por um acaso pega fogo dentro da escada, que é pouco provável, mas imaginemos. Então a gente vai ter um exaustor, ou uma janela, né, um ar natural, que vai fazer essa pressão negativa e vai puxar essa fumaça. Outro caso é quando esse controle é feito por pressurização. Então você não puxa, você assopra, você empurra o ar. Por exemplo, o que acontece aqui nesse auditório, vai existir uma pressão vindo de dentro da escada para fora, de forma que impeça a comunicação, né, a passagem do ar no sentido para a escada. Então, tem um ventilador aqui em cima, né, ele assopra o ar e evita que quando você abre a porta da escada a fumaça entre. Né, são esses 2 métodos. Um sistema de pressurização de escadas, que é o que eu vou detalhar bastante aqui, ele basicamente se trata de uma tomada de ar externo, no chão, no piso, dutos que vão para a sala de máquinas, um ventilador e um duto de distribuição de ar, né, que passa por dentro de todas as escadas. Se vocês observarem aqui, lá embaixo no estacionamento tem uma sala de máquinas como essa, com 2 ventiladores, e nas escadas vocês vão perceber que tem as grelhas que elas servem para justamente insuflar esse ar e criar essa pressurização. Lá em cima existe também um suspiro, um damper, para poder ter um alívio de pressão caso o ventilador assopre com muita força, né? Então você tem aqui a câmara, a anticâmara, portas corta-fogo, grelhas, ventilador, tomada de ar externo, damper. Basicamente é isso, além de todo o sistema de automação, iluminação de emergência, sensores de fumaça, placas, né? Assim como um todo. Eu vou detalhar bem os principais erros e sugestões de projetos relacionados à pressurização de escadas. Isso aqui é o tipo de sistema que é utilizado, né? É uma aplicação no hotel lá de São Paulo com fornecimento de seguifluxo. Bom, erros comuns relacionados a esse tipo de disciplina, que é um pouco mais novo, tem algumas aplicações mais novas, né, principalmente hospitais, prédios mais elevados, mas é uma coisa nova aqui no Brasil. Bom, primeiramente a gente percebe projetos aprovativos com poucos detalhes construtivos. É aquele projeto do PPCI que manda lá para o bombeiro quando a construtora vai fazer vai propor o prédio, né? Então, existem poucos detalhes relacionados a disciplinas mecânicas, pressão, vazão, distanciamentos, que eu vou mostrar um pouco mais. A gente percebe muitos dimensionamentos fora do padrão médio, no caso de pressão de 45 a 100 mmCA, que é a medida de pressão, e de vazão de 20.000 a 50.000 metros por hora. Esse aqui ele é um parâmetro especificamente para prédios lá de Santa Catarina com altitude de até 30 andares, né?
O maior que a gente atendeu lá foi um de 86. Vou fazer um de 140 agora, né? Então, é nesse sentido. Existe alteração de código de obra, o edifício nasce com 20 no projeto, acaba com 34, né? Existe uma postergação ou esquecimento da construtora em instalar o sistema de pressurização, que acaba sendo uma coisa nova, dutos, né? O pessoal está preocupado mais com o piso, com azulejo, com fogo, com sancas. Fechamento de passagem do transporte, né? Do ventilador. Então, a sala de máquinas costuma ficar no térreo e em torno ficam salas comerciais. Fecha as salas comerciais, vende e aluga, depois não tem por onde colocar o ventilador. Isso acontece com bomba, com elevador, com gerador também. Não contratam orientações, né, pessoas especializadas. Projetos sem indicações mínimas, né, que causam efeito de sistema, vou detalhar um pouco mais. E memoriais descritivas que não contemplam cálculo de pressão, somente vazão. O pessoal chega assim, olha, eu preciso de um ventilador de 20 mil metros cúbicos por hora. Qual é o ventilador que atende a isso? Eu falo, infinitos. Porque para qualquer pressão eu posso ter 20 mil metros cúbicos por hora de vazão, certo? Redução da sala de máquinas, né, para colocar outras coisas e manutenção inadequada. São vários erros. Detalhando mais os tipos de erros e recomendações, né? Vamos imaginar aqui que a gente é uma partículazinha de ar, que a gente está lá fora e vai ser puxada por um sistema de pressurização e a gente vai caminhar por todo o sistema para poder perceber os detalhes, né? Na tomada de ar externo, que é por onde o ar entra, o primeiro detalhe e erro comum é que essa captação ela fica no piso, horizontal, enquanto o adequado é que seja na vertical. Porque se todos os prédios na frente tiver um rasgo na calçada para poder entrar o ar, não vai ter calçada, né? Imagina uma beira-mar grande, uma avenida principal. Se em cada prédio tiver uma abertura para o ar, você não vai conseguir andar com um carrinho de bebê, uma pessoa com deficiência. Então, o primeiro motivo é acessibilidade. E o segundo motivo, acúmulo de água, né? Quando essa captação do ar fica no piso, você tem esse problema. Existem dimensões, né, mínimas, de onde distâncias mínimas que a captação do ar tem que ter de possíveis locais que tenham fumaça ou fogo, que no caso são 5 metros, né? 2 mais 3, 1 mais 4, 0 mais 5, né? Então, garagens, portas de vidro, salas comerciais, elas têm que ficar a 5 metros de distância, porque ali pode ser um local de fogo, e se pega fogo, o ventilador ele pode aspirar aquela fumaça no ambiente externo, né? Então não vai fazer sentido. Existe uma distância, uma velocidade máxima do ar que pode passar por essa captação, que é 8 metros por segundo, né? E é necessário utilizar filtros, porque caso não tenha filtros, o ventilador vai aspirar toda essa sujeira. Esse sensor de fumaça aqui, ele é na verdade um sensor de particulados sólidos. Qualquer partículazinha ali, a menos que seja um sensor multicritério, que meça a temperatura, enfim, os mais simples, vapor, poeira, sujeira, ele gera um alarme falso na central de alarme. Ele pensa que é uma particulado de fuligem, por exemplo. Então tem que ter filtro, né, para evitar esse tipo de alarme e para evitar essa deposição de pó, de sujeira dentro do ventilador. E precisa lavar o filtro, né? Ele é lavável e tem que lavar também. Existe um detalhe construtivo que a velocidade do ar que passa no filtro ela tem que ser de 2,5 metros por segundo. Se for acima disso, a partícula ela vai ser carregada pelo fluxo. Então, enquanto naquele duto de captação, né, naquela tomada de ar pode ser de 8 metros por segundo, no filtro eu posso 2,5, então eu tenho que fazer uma expansão suave, não adianta vir com um duto menor e depois, né, fazer aqui simplesmente uma expansão repentina, para que essa velocidade reduza, né? Isso aqui acontece porque para uma mesma vazão, quanto maior a velocidade, menor a área, né? Então, nesse caso, quanto maior a área, menor a velocidade. Então, precisa dessa redução suave. Depois, no duto de distribuição, que é o duto que sai da sala de máquinas e vai para a escada, você pode trabalhar com 10 metros por segundo. E aí que essa redução tem que ser ainda mais suave, para que não tenham perdas, né, de capacidade do ventilador da ventilação. Em relação a esses dutos, é sempre importante evitar curvas, né, espetamento de curvas de dutos, né, são curvas com raio muito curtos, porque você tem problemas de perda de carga. Né? Imagina um fluxo de água que está vindo aqui, ó, ele bate aqui, ele perde velocidade, bate aqui, perde velocidade, bate aqui, perde velocidade. Então você precisa, quando você vai testar a pressão, né, que o bombeiro exige o teste, você acaba não atendendo a classe de pressão, o pessoal liga, o teu ventilador não está funcionando bem e tal. Aí você vai ver a perda de carga está muito elevada.
Então, a gente falou da captação do ar do duto que chega dentro da sala de máquinas, né? Dentro da sala de máquinas tem os principais problemas, que definitivamente não deve se colocar um ventilador de qualquer maneira na sala de máquinas, tá? Existem distâncias mínimas para fazer a correta ventilação. A primeira distância é a distância da lateral do ventilador até uma parede. Esse ventilador ele tem duas aspirações, de um lado e do outro, e o ar sai aqui pela frente. Se você põe uma parede ao lado da aspiração, ele não vai aspirar daquele lado, ele vai aspirar somente do lado oposto. Então, apesar de ser simples, é muito comum não ter esse parâmetro respeitado, né? Nesse caso, a ANCA recomenda um rotor de distância. A ANCA é uma certificação que a gente tem. Então, existem ventiladores 560, 630, 710. Então, você precisa de 560, 630 milímetros de distância do ventilador até a parede, tá? A segunda distância é atrás, nesse caso por um motivo de manutenção. Você precisa passar por trás do ventilador para lubrificar os mancais, para instalar bem. Então, pelo menos 70 centímetros, né? Em cima também é importante ter pelo menos uns 50 centímetros, porque você tem que fixar a junta flexível aqui em cima, tem que colocar uma talha no teto, né, para poder puxar uma rodana. Então, é sempre importante. Se a gente for para essas recomendações, um detalhe, quando os dois ventiladores funcionam juntos, você precisa de 2 rotores para não ter perdas, porque o ar que vem aqui ele vai ser disputado pelos 2 ventiladores, né, e acaba indo mais para um do que para o outro. Se a gente segue essas recomendações, uma sala de máquina ela precisaria ter 5 metros por 2 metros de área, né? E se você vai lá para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde um metro quadrado chega a custar R$40 mil, né? Então, você tem aqui R$200 mil só numa sala de máquinas, né? Então o pessoal acaba não gostando muito e por isso as salas de máquinas são bem reduzidas. Aqui um exemplo de instalação adequada, podemos dizer. Esse ruído é o inversor de frequência, tá? Então você tem os espaçamentos, são ventiladores grandes, né? Então você tem atenuação de ruído, você tem base única para o motor, é um motor muito pesado, ele não pode ser instalado na carcaça do ventilador. Você tem uma porta de inspeção, que é importante, por onde você entra e tem acesso à parte da descarga do ventilador, porque é importante para fazer lubrificação. O ventilador ele é na cara do mar, né? Então ele é pintado como... É na cara mesmo, está a 50 metros do mar, e ele tem então uma pintura especial contra a maresia, né? Uma pintura epóxi, uma pintura Petrobras. O eixo, né, é pintado também com uma graxa específica. Então, isso aqui é o que alimentam 2 torres de 86 andares, cuja cobertura é um quadriplexo Neymar, né? Então, é uma demanda de ventilação bem grande. São 2 ventiladores de rotor 900, mais ou menos desse tamanho, com motores de 40 cavalos. Esse aqui é um modelo específico para pressurização de escadas, porque quando você trabalha com 2 ventiladores em paralelo, ou funciona sempre um e não o outro, é importante ter damper de sobrepressão, porque se você tem 2 ventiladores, um funciona, o outro reserva, e eles estão abertos, um vai assoprar e vai voltar pelo outro, né? Ou o contrário. Então precisa ter esse damper gravitacional de forma que ele abra somente quando o ar passa por ele, né, no sentido correto. Então esse é um ventilador completo, com proteções adequadas, né, para a segurança do trabalho, pintura adequada, amortecedores colchão tipo mola, juntas flexíveis, contraflange para fixar direto no duto ou na alvenaria, aberturas para colocar um sensor de fluxo, se for o caso. Então são ventiladores bem completos. Bom, quando eu falei para vocês que as construtoras realmente economizam o máximo possível na sala de máquinas, é disso que eu estou falando. Isso não é um lavabo, isso é uma sala de máquinas. Então, de um prédio de 19 andares que tem um ventilador que precisa soprar até o 19º andar, né? Então, são situações como essa que exigem que a gente construa montagens sobrepostas com motores acima, né? Uma série de arranjos que a gente tem que fazer diferenciados. Uma sala de máquinas de um prédio de 44 andares, né? Que quando instala os 2 ventiladores fica com 27 centímetros. É um ventilador 500, então precisaria de 500 milímetros, né, de distância do ventilador até a parede. Então está com a metade. Para a manutenção não tem o que fazer. Vai ser muito complicado ir ali nesse lateral e fazer uma manutenção, fazer uma lubrificação nos bancais. Mas em termos de vazão e pressão, há como corrigir, né? Existe um fator que é calculado, vou mostrar aqui, onde você compensa essa perda
por uma quantidade baixa na verdade, por uma quantidade alta de perda de carga aqui nessa região, né? Efeito do sistema. Nesse sentido, o efeito do sistema é o seguinte, falando aqui da aspiração do ventilador, que é depois que o ventilador assopra alguma coisa, em resumo, só deve existir uma singularidade, ou seja, uma expansão, uma derivação, uma redução, uma curva. Essas singularidades elas só podem acontecer depois que o ar tem um perfil desenvolvido de velocidade. O que isso significa? Na cara do ventilador, o ar ele sai com uma velocidade muito elevada na parte de cima e essa velocidade reduz e chega até a ser negativa na parte de baixo. É por isso que os ventiladores têm esses defletores aqui, porque aqui em cima a velocidade é muito alta, aqui é muito baixa e tende até a voltar e dar contrafluxo, causa um bombeamento no ventilador. Então, na boca do ventilador, o ar está com esse perfil de velocidade. A partir do momento que esse ar vai escoando dentro do duto, ele vai criando esse perfil aqui, laminar, que chama, né? Então, somente se uma derivação, uma curva, qualquer coisa é feita antes desse momento, existe uma perda de carga associada, né? E aí, conforme essa proporção, você precisava de 100, conseguiu fazer somente 75%, seja na aspiração, seja na descarga. Então, existem curvas de correção, que levam em consideração o tamanho dessa boca do ventilador de descarga ou de aspiração, levam em consideração a velocidade que está passando pela aspiração ou pela descarga, e aí existem curvas resultantes, né? Então, a gente está falando aqui de 20 mmCA. Vocês lembram que eu falei lá no início que a pressão média é de 45 a 100, né, mmCA? Então, se a gente perder quase a metade, né, para 45 mmCA, então, simplesmente você colocar o ventilador ao lado da parede pode matar todo o sistema. E existem soluções, né, quando você aumenta a descarga do ventilador, você faz o ventilador com a boca um pouco maior, né, não acabando aqui, mas acabando um pouco mais embaixo, você consegue reduzir essa velocidade e, por sua vez, reduzir a perda de carga, né? São parâmetros que a gente utiliza, que a gente dá sugestões para o projetista perceber de forma que ele possa reduzir a perda de carga. Esse mesmo caso, que é o que eu estou tratando agora, que ficou somente 20 centímetros ao lado, a gente já teve uma perda de vazão e de pressão na aspiração. Então a gente precisa evitar essa perda na descarga. Por isso que esse ventilador foi construído a 45 graus, de forma que tem aqui um caminho mais fácil para o ar. É bem melhor do que se ele descarregasse para frente e depois subisse, né? Tem uma perda de pressão. Então são detalhes. Outros exemplos, né, que a gente olha para o projeto e já percebe, olha, aqui não vai atender a pressão e a vazão. Por quê? Espaçamento curto, quina na frente do ventilador, né? Aqui também você tem um pleno, né, uma descarga, uma caixa muito curta, você tem muitas quinas, né? Essa região é uma região de alta velocidade do ar. E toda vez que você tem quinas, né, o ideal é ter curvas, né? Curvas como um joelho, uma coisa do tipo. Quando você não tem isso, você tem perdas, né, de carga e você acaba não alcançando a pressão. Exemplos de salas de máquinas subterrâneas na frente do mar, que eu acho um tanto absurdo. Aqui você percebe que você tem já a espera para 2 ventiladores. Esse ventilador aqui vai atender a pressão, esse não, porque olha aqui a distância, né? Então acontece aí com alguma frequência de acompanhar. E quando eu falo que a gente acompanha é nesse sentido mesmo, né? Você tem aqui 2 ventiladores, eles estão encostados na parede na parte de trás e na parte oposta. A gente mediu a pressão que precisa chegar em 50 pascal, só deu 23. Pegamos o ventilador, rotacionamos um pouco, chegou a 45, né? Então já pulou o dobro. Melhoramos um pouco de vazamento no duto, depois fiz algumas observações, já chegou na pressão adequada. Não necessariamente precisa fazer pressurização de escadas com ventiladores desse formato, né? Pode utilizar caixas, gabinetes também, de rotores. Muitas vezes existem problemas nas entradas das obras, nas aberturas de sala de máquina que os ventiladores eles não conseguem entrar. Então a gente consegue cortar e mandar o ventilador separado, bipartido. É bom evitar, porque transporte, a gente precisa mandar o pessoal lá em campo para poder fazer o balanceamento, as fixações, mas dá para fazer, né? Em casos específicos a gente consegue fazer. São outros exemplos aí. Como vocês perceberam, às vezes
existem tantos erros comuns de instalação que os projetistas eles colocam um coeficiente de segurança muito elevado, né? Vazões muito acima. E aí você vai lá no inversor de frequência e reduz a rotação do ventilador. Entretanto, nesses casos, não deve ser aplicado uma rotação, isso para qualquer tipo de ventilador, exceto o EC, tá? Que é o eletronicamente comutado. Ele não deve trabalhar com menos de 50% da rotação máxima, porque aí ele vai ter um problema de arrefecimento, o motor vai esquentar demais e vai queimar. Quando você tem pressão ou vazão a menos, aí a tendência é aumentar a rotação do ventilador. Isso precisa ser feito com muito cuidado, porque, em resumo, a vazão ela varia diretamente com a rotação. Então, para cada 2 RPM que você aumenta 2 de vazão. Entretanto, a potência absorvida, que é aquela potência que exige do motor elétrico, ela aumenta com 1 cubo. Então, se você aumenta 2 de vazão, você aumenta 8 de potência absorvida. Então, rapidamente, o motor elétrico acaba sendo consumido totalmente por um pequeno aumento de rotação. Isso significa que, quando for selecionar ventiladores que trabalham com esse tipo de aplicação, que são aplicações de incêndio e tudo mais, é bom trabalhar com margens, né? Você foi no software de seleção, achou 9 cavalos, põe um de 12,5, põe um de 15, porque pode precisar. Outro detalhe é que essa aqui é a curva de um mesmo ventilador, são as curvas, né? A gente tem um ventilador com rotor 450, por exemplo. Aqui ele está trabalhando com uma rotação de 540 RPM, 600, 700, por aí vai, né? Até 1200 RPM, esse ventilador é construído de uma forma. E aí ele é chamado de classe 1. Passou dessa rotação, ele vira classe 2. Isso significa que ele é construído de uma maneira diferente. Então ele tem mais reforços, a espessura da chapa é maior, tem um anel em torno do rotor, né? Então, e o classe 3 é ainda mais reforçado. Isso significa que você tem que se preocupar não somente com matar o motor elétrico, mas passar da classe construtiva do ventilador. E perde garantia, perde outros detalhes, né? Em termos aí de distribuição do ar, né, é importante utilizar grelhas com dampers, ou melhor, com registros, de forma que você possa balancear. Lembre-se que é um duto muito grande, né, que chega até um prédio de 85 andares, então precisa ter um formato para balancear a vazão que sai embaixo, a mesma que sai em cima. Existem algumas preocupações sobre a anticâmara, né, que é aquela salinha que tem na frente da sala de máquinas. Em alguns locais tem, em outros não. Em resumo, a anticâmara é necessária se a sala de máquinas fica numa região interna do condomínio. Então, num hall, que pode pegar fogo, no estacionamento, que tem os carros. Então, precisa de uma anticâmara com uma porta corta-fogo para evitar esses problemas, né? Isso é mais ou menos o sistema de pressurização de escadas. Aqui em Manaus já teve um boom grande desse tipo de obras, mais ou menos até 2015. Agora está um pouco mais baixo, mas a gente espera que tenha de novo, né? Principalmente nas regiões que tem prédios de elevada altitude, né? Mais do que 15 andares. Bom, quando a gente fala essa é a estratégia de pressurização. A estratégia de extração, aí é um outro detalhe, né? Na extração de fumaça, está pegando fogo aqui dentro, na sala de máquinas, lá dentro não pode pegar fogo, né? A gente considera como isso. Aqui a gente está dentro do ambiente, que é como se fosse aqui. Se pegar fogo aqui em alguma região, o sistema de extração de fumaça, ele precisa fazer com que essa fumaça ela fique localizada na parte superior do teto. Então essa fumaça ela não pode ficar na zona de respiração, senão a gente vai se intoxicar com monóxido de carbono. Então o sistema de ventilação ele vai ser pensado, essa vazão vai ser calculada de forma que essa pluma se forme na parte superior de uma edificação. E a arquitetura ela precisa contribuir com isso, né? Ela precisa existir barreiras de fumaça para que esse cogumelo não se propague pelo restante do prédio, tá? Essa é uma norma recente, fevereiro do ano passado, e a segunda parte dela está sendo discutida ainda. Aqui é a curva de crescimento do incêndio, né? Aqui leva 2 minutos, a parte da ignição, depois cresce. São duas curvas de natureza diferentes. A curva de baixo é de temperatura e a de cima é de volume de fumaça. Em resumo, isso significa que o volume de fumaça ele é sempre muito maior do que a temperatura do incêndio. Ou seja, precisa ter uma preocupação bem maior com a fumaça, com o volume de fuligem, do que necessariamente com o calor. E é para isso que os sistemas existem.
Como eu falei, a arquitetura precisa contribuir com um sistema correto de extração de fumaça. Imaginemos um salão de uma igreja, um hall, um armazém, um teatro, um aeroporto, um shopping, que são espaços fechados, que são muito grandes, né? Então, é necessário existir acantonamentos, ou seja, restrições de área. A cada 1.600 metros quadrados, isso aqui já é norma, tá? Nos próximos projetos aí pode ser previsto esse tipo de coisa. A cada 1.600 metros quadrados deve ter uma restrição de área. Então, no caso aqui seria 1.600 vezes 3, né? Que daria 4.800. 1.600 metros quadrados, fecha aqui, exaustão, insuflamento. Fecha aqui, exaustão, insuflamento. Fecha aqui, exaustão, insuflamento. Essas barreiras podem ser fixas, ou elas podem ser móveis, né? Desce ali uma cortina, prova de fogo e de fumaça, de forma que não deixe a fumaça ir para os outros lugares, né? Esse sistema de insuflamento de exaustão, ele pode ser natural. Natural, pode ser natural forçado, pode ser forçado, né? Então você tem uma demanda de ventiladores. Existe um caso mais interessante e mais difícil no sistema de extração de fumaça, que são átrios, que são edifícios com muitos andares, como um shopping, um aeroporto. Porque se pega fogo no térreo, essa fumaça, ela sobe, ela não pode voltar para os andares seguintes. Então deve existir barreiras de contenção de fumaça nesses casos. É o caso mais complicado de extração de fumaça, né? Então, é complicado, não é simples, tem interação de arquitetura, tem interação de equipamentos e, mais uma vez, essa é uma norma da ABNT. Normas da ABNT, elas não têm força de lei, a menos que sejam referenciadas lá em uma portaria do Ministério, da Anvisa, coisas do tipo. Essa não é ainda referenciada pelo Corpo de Bombeiros. Então, ela é um parâmetro técnico de forma que, se alguém quiser fazer o sistema, está aqui o formato que tem que ser feito, tá? Lá em Santa Catarina, existem 2 formatos de fazer extração de fumaça. Em resumo, precisa ser protegido o corredor, a circulação entre os apartamentos. Então, se o apartamento ele tiver a fachada aqui, se o corredor tiver fachada para o ambiente externo, pode ter uma janela e outra janela, né? Janela com atuadores. Só que, na maior parte das vezes, né, esse é o formato, né? Você tem apartamento, 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 apartamento e um corredor. Então, hoje, ou melhor, até 2021, era obrigatório nesses prédios elevados ter uma câmara, uma anticâmara, um duto na câmara e talvez também um duto na anticâmara, né? Então, imagina a quantidade de área que esses dutos pegam, né? A partir de 2022, é necessário também um duto de insuflamento no corredor e um duto de extração no canto oposto do corredor. Então, você pode ter 2 ventiladores na câmara e 2 ventiladores aqui na extração, né? Então, tá 4 ventiladores grandes, né, por sala, 4 ventiladores daquele tamanho, né? Então, imagina espaço, custos e tudo mais. Esse ventilador que faz extração de fumaça, ele não é um ventilador qualquer. Ele é um ventilador que tem que ser preparado para fumaça, né, para fogo. Então, quando a gente faz a validação, né, quando a gente faz o teste antes de começar a vender, o ventilador passa por esse processo de certificação, onde a gente literalmente toca fogo no ventilador. Aqui, ó, são 8 maçaricos tocando fogo diretamente no ventilador, para poder garantir que, no caso de um sinistro, ele vai suportar, né? Então, a gente tem aí o sistema de... né, é o sistema de recirculação de ar. Basicamente, o ar sai aqui na frente do ventilador, volta para o próprio ventilador para manter a temperatura. É um teste que, lá na fábrica, durou 3 horas e meia, né? A norma de cozinha pede 400 graus por 2 horas e a norma de extração de fumaça pede 300 graus por 1 hora, aquele suporte, né? Esse rapaz de camisa listrada que vai aparecer, ele é de uma empresa terceira, né, que está certificando o teste, está fazendo o laudo. E aqui foi a temperatura do teste, né? 397 graus. Era o início do teste, os primeiros 8 minutos, né? E depois ficou lá por 400 graus por 3 horas e meia. Então, é esse tipo de ventilador aqui que deve ser utilizado para essas condições de extração de fumaça. Ele também é muito utilizado para a situação de cozinha, né? Porque a cozinha é um tipo de sistema que a pergunta não é se pega fogo, é quando pega fogo. Porque a cozinha sempre pega fogo, né? Com alguma frequência.
A diferença é porque tem uns sistemas ali de combate de incêndio, de espuma, né, e tudo mais. Então, é o mesmo ventilador que é utilizado para essas duas aplicações. Uma outra aplicação interessante é a aplicação de garagem. Você sabia que carro elétrico pega fogo? Em algumas situações, né? Não é sempre, claro, né? Mais uma vez, o repeteco aí. Então, sei lá, eu não sei bem o motivo por que pegou fogo nesse caso, mas pegou fogo, tá aí, né? O carro elétrico, quando ele pega fogo, é muito complicado, porque o fogo não apaga. Porque a bateria de carro elétrico, lá tem o lítio, tem o metal, ela não precisa de oxigênio para pegar fogo. Você pode enterrar no chão, ela vai pegar fogo. Você pode jogar no espaço, ela vai pegar fogo. Porque ela não precisa do oxigênio, né? A combustão é um processo lá de oxidação que alguns outros elementos podem substituir o oxigênio, dentre eles o flúor, o cloro. Então, dentro da bateria tem tudo que ela precisa para continuar a combustão até cessar ali o combustível, que no caso é o material da bateria, o material metálico, né? Então, imagina só, tá virando moda prédios altos, né, com muitos subsolos e até prédios comerciais. Então, imagina um carro elétrico pegando fogo no terceiro subsolo, sendo que ele vai demorar um dia para terminar de queimar. Então, imagina o risco, imagina a quantidade de problemas que podem ser efetuados, né? Em garagens, você tem três principais preocupações, né? Esse caso é um carro elétrico que pega fogo, mas também existe uma preocupação relacionada à diluição de contaminantes, porque você tem carros, né, com combustíveis sendo queimados, gerando monóxido de carbono, gerando compostos com nitrogênio, com enxofre. Então, é necessário um sistema de diluição dessas garagens, né? É também muito comum em prédios residenciais existir um problema nos condensadores, né? Ficam todos os condensadores ali. A área técnica é a própria garagem. A garagem não tem ventilação. Fica tudo quente, saindo por alta, queimando o compressor e estourando serpentina, né? Então isso acontece. É mais comum o pessoal chamar a gente para resolver a ventilação da garagem por conta do compressor queimando do que pelas pessoas sendo intoxicadas com monóxido de carbono. E é claro, tem um motivo muito grande também que é a temperatura. Imagina o terceiro subsolo de um shopping aqui em Manaus, né? Como que é a temperatura. Então, quando a gente fala de sistemas de ventilação de garagens, existem algumas normas, né? Existem algumas normativas que falam como deve ser esse cálculo, e eu trago aqui algumas, posso passar a apresentação depois se quiserem, né? Mas, em resumo, são duas referências da ASHRAE, que é uma instituição dos Estados Unidos, um decreto aqui do Rio de Janeiro, e uma instrução normativa do Corpo de Bombeiro, né? Garagens são duas principais premissas. A primeira, é necessário trocar o ar com alguma frequência. Segundo a norma do bombeiro, são 5 trocas por hora. Então, você vai pegar o volume da garagem, multiplicar por cima. Essa é a vazão do ventilador que precisa fazer aquela movimentação, né? 5 vezes por hora. Essa ventilação ela pode ser natural. Existem, né, alguns parâmetros que dizem como deve ser essa ventilação, né? Segundo a IT15 de São Paulo, precisa ser 0,6% do volume, a área de abertura de janelas dentro de uma garagem. Então, nesse caso aqui, para esse exemplo, seria uma área de 1.400 metros quadrados, né? Então, imagina 1.400 janelas de 1 por 1, é o mínimo necessário para garantir a ventilação natural de uma garagem. É muita coisa, né? Segundo o decreto do Rio de Janeiro, que utiliza uma outra proporção, seriam menos, né? Seriam de 160 a 500 metros quadrados, melhor dizendo, para ventilação natural. Para ventilação mecânica, seriam essas as contas, né? Indo direto para o resultado, a gente está falando de uma garagem de 2 andares para 450 carros, para uma área de 8.360 metros cúbicos por hora, com pé direito de 2,70, a gente está falando que a gente precisa de 114 mil metros cúbicos por hora, pelo menos, né, para poder fazer a ventilação de uma garagem. Alguém sabe a vazão de um piso-teto desse aqui, de evaporador? Eu também não lembro, mas deve ser uns 2.000 no máximo. 1.300, tá? Então, um desse aqui tem 1.300 metros cúbicos por hora, né? Então, imagina um ventilador que tem uma vazão de 110 mil metros cúbicos por hora, né? Então, essa é a vazão necessária, né, para esse exemplo aqui. Então, imagina a quantidade de equipamentos que são necessários, né? Nesse caso, não dá para fazer com um equipamento só. É preciso fazer por zonas. Então, pode ser feito com ventiladores axiais, com gabinetes do rotor tipo Sirocco,
podem ser feitos com ventilador, com gabinetes tipo limit load, né? Esse aqui é um cara que atende até 55 mil metros cúbicos por hora. E ele é literalmente desse tamanho. E a gente precisa de 2 deles, né? Então, é um sistema com vazões e com a quantidade de salas de máquinas, de tomadas de ar muito grandes, né? E que é um dos motivos para a gente não ver com certa frequência, é justamente a dificuldade de utilizar. Podem ser utilizados ventiladores de simples aspiração, com esse formato de voluta. Pode ser utilizado ventiladores inline, né, em linha. Ventiladores de dupla aspiração também podem ser utilizados nesse caso. Olha aí, esse aqui ele já é um cara que chega a 90 mil metros por hora. Então, olha o tamanho. É um rotor 1120. Na garagem, além de você ter essa necessidade de trocar o ar com frequência, também é necessário tomar cuidado com pontos de estagnação. Aqui a gente tem a rua, aqui a gente tem o estacionamento. O sistema de ventilação está desligado. Aqui fora tem setinha, né? A setinha é a orientação e a força do vento naquele momento. Uma vez que você liga o sistema de ventilação, você acaba criando vórtices, né? A velocidade do ar dentro da garagem. Só que existem pontos que mesmo com a ventilação ligada, a velocidade do ar fica estagnada, fica zerada, né? Velocidade zero. Então, mesmo tendo ventiladores que façam a troca de ar 5 vezes por hora,